Olá pessoal, vamos continuar a tratar da sociedade, certo? Mas antes eu gostaria de me desculpar com aquelas pessoas que não são auditivas, com as pessoas que são muito visuais, ou seja, que absorvem mais o conhecimento através da visão. Para essas pessoas, elas estarão prejudicadas nessas nossas aulas presenciais, porque não estou fazendo slides, não estou trabalhando com isso, estou somente falando. Então isso infelizmente vai ser bom para as pessoas que são auditivas, e os sinestésicos vão estar escrevendo, estejam eles olhando ou estejam eles ouvindo, vão estar escrevendo que nem loucos, porque eles precisam do sentir para absorver o conhecimento, tá? É interessante que cada um de vocês saiba exatamente qual tipo de estudante você é, né? Se você aprende mais ouvindo, aprende mais vendo, ou aprende mais escrevendo, ou é um meio termo de tudo isso, que é o meu caso, né? Eu tenho que escrever, mas tenho que olhar e tenho que ouvir também. Então, quando eu estudava para concursos, eu gravei todo o material, tenho não sei quantas horas, mais de 200 horas gravadas, e ao mesmo tempo que eu ouvia, eu lia, e depois eu tinha que falar, e eu sofria bastante, né? A Carol chegou a ver um pouquinho, a Carol, vocês conhecem a Carol do cursinho, né? Chegou a ver um pouquinho da minha labuta. Mas enfim, saibam o que vocês são, e já peço desculpas de antemão para os auditivos. Desculpa, para os visuais, tá bom? Os auditivos estão de boa. Vamos continuar então. Falando de sociedade, né? Começamos a falar de sociedade, mas enfim, o que é a sociedade? Sociedade, como nós falamos lá no comecinho, é a coordenação das atividades humanas que busca um único fim. E essa coordenação para buscar um fim, para perseguir uma finalidade, essa coordenação ela se dá através de um conjunto de normas que nós chamamos de direito, certo? Certo. Então, quais são os elementos de uma sociedade, meu povo? Quais são os elementos? São 3: finalidade, ordem e poder. Vamos tratar de cada um destes elementos, a começar pela finalidade. A finalidade, ela é sempre um bem. É um bem. Mas que bem é esse? Quem vai decidir qual bem é esse que a sociedade vai perseguir são os membros da sociedade. Então, quando os membros de uma sociedade decidem que determinado bem é um bem que vai ser perseguido pela sociedade, este bem passa a ter um valor social. Por que ele tem um valor social? Porque a sociedade entendeu que ele é um bem que deve ser perseguido pela sociedade. Ficou claro? Ficou claro. Então, nós percebemos de antemão que para existir um valor social, para existir uma finalidade, é necessário que exista uma liberdade dos indivíduos para se escolher o que é esse bem ou quais bens serão perseguidos pela sociedade. E a liberdade, ela é, portanto, um elemento imaterial do ser humano, intocável. Eu não consigo enxergar a minha liberdade. Eu não consigo mostrar a minha liberdade para vocês. É imaterial, é intangível, é intocável. Certo? Ok. Bom, quando nós estudamos este elemento da sociedade, que é a finalidade, nós nos deparamos, invariavelmente, com uma teoria, uma linha de pensamento chamada de finalismo. O que é o finalismo? Tem a ver com a finalidade. Para o finalismo, os fins de uma sociedade justificam os meios. Ok? Vamos dar uma explicação aqui, não política, certo? Imaginem que eu quero emagrecer. Estou com 108 quilos, pesado e quero emagrecer. Eu decidi que para emagrecer, eu vou correr. Então, o meio para eu emagrecer será a corrida. Mas para eu correr, eu preciso de tênis. E para eu poder comprar tênis, eu preciso de um trabalho. Mas para eu trabalhar, eu preciso ter alguma formação. Percebam? A formação, o trabalho, vem o dinheiro, vem a compra do tênis, vem a corrida, para quê? Para eu emagrecer. Então, o emagrecimento, para a teoria finalista, justifica a existência de todo o resto. Para eu emagrecer, eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, né? Tenho que ter uma formação, arrumar um emprego, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar o tênis. Então, eu corro e depois eu emagreço. Ok? Então, o emagrecer vai justificar todo o restante.
Uma linha contrária de pensamento do finalismo é o chamado determinismo, ou seja, o ser humano, para os deterministas, ele não tem essa liberdade de atuação. Na verdade, ele é determinado pelo seu meio. Ou seja, religião, vida social, meios de produção, pressão da família, tudo isso faz com que não exista uma liberdade humana. Vamos voltar aí ao exemplo do emagrecer. Quando eu ligo a televisão, eu vejo um cabra sarado lá, vejo uma menina saradona. Quando eu pego o meu telefone celular, eu vejo gente sarada, eu vejo médicos falando que precisamos ficar magros, que temos que emagrecer, porque senão não vamos sobreviver, não vamos viver, vamos morrer com diabetes, colesterol, triglicérides. Eu sou bombardeado por uma série de informações que me fazem querer emagrecer o tempo todo. Então, para os deterministas, não existe a liberdade humana, eu quero emagrecer. Não. Há uma imposição, você tem que emagrecer, meu camarada. Senão nenhuma menina vai olhar para você, você não vai conseguir namorada, ou vai conseguir uma namorada, entre aspas, baranga. É o tipo de formação social, percebe? A sociedade impõe certos valores e nós acabamos pensando que nós temos liberdade e por isso nós queremos aqueles valores. Mas, na verdade, esses valores estão incutidos na sociedade. Então não há uma liberdade. Então não são os fins que justificam os meios, porque não há liberdade de escolha, certo? Um exemplo político disso está no socialismo científico marxista. Marx dizia que existe uma marcha da sociedade e essa marcha é inevitável e ela aponta inexoravelmente para o socialismo. Porque para ele, e logo, consequentemente, para o comunismo no segundo momento. O socialismo é um passo para o comunismo, e acho que a gente vai estudar isso mais para frente. Tá? Para ele, as relações materiais invariavelmente acabam no socialismo. Por quê? Porque, de acordo com a teoria do socialismo científico marxista, a propriedade é uma criação humana. O homem criou a propriedade. Criou uma fantasia chamada propriedade. Então eu acho que este paletó é meu. Eu acho que esta é minha sala de escritório, porque eu montei com meu dinheiro, etc, etc, etc. Mas de fato, se analisarmos, é uma criação humana. É um fruto daquela abstração, daquela capacidade de abstração que desenvolvemos lá naquela primeira revolução cognitiva, há 70 mil anos. Então, por ser uma ilusão, entende Marx que invariavelmente, em dado momento da evolução humana, todos nós chegaremos a compreender que a propriedade privada de fato é uma invenção humana e, portanto, não consegue se sustentar, se subsistir, quando enxergarmos que existe realmente aí uma ilusão. Por isso entende ele que nós despertaremos e a propriedade vai, portanto, acabar. E quando acaba, nós estamos diante do socialismo, diante do comunismo. Tá? Esse é um exemplo de um determinismo político, o socialismo científico marxista. Certo? Falamos da finalidade, que é um elemento da sociedade. Falta falarmos sobre ordem e sobre poder. Vamos falar sobre a ordem agora. Não basta termos uma finalidade, termos um objeto a ser buscado. Nós temos que ordeiramente buscar esse objeto. Temos que ter um planejamento para conseguir esse objeto. Isto é a ordem. O caminho para buscar isso deve ser ordenado para que consigamos atingir os nossos fins. E essa ordem se dá de que forma? Se dá através de regras de comportamento. Essas regras de comportamento são impostas tanto pela lei, pelas leis, como também pelas próprias normas sociais, que não necessariamente precisam estar escritas numa lei, mas que existem em toda a sociedade. Por exemplo, não existe uma lei que me proíba dar beijos lascivos na minha esposa, por exemplo, no meio da rua, desde que eu não faça algo realmente sexual ali, né? Não existe isso, mas o bom senso social não me permite fazer isso, não é? Não me permite expor outras pessoas às intimidades minhas como cônjuge.
Então isso é uma norma social, não precisa estar escrita numa lei, tá bom? Não precisa ser crime para que nós não façamos, certo? Então, esta ordem, ela se dá pelas leis e também por essas normas sociais. Além da finalidade da ordem, é necessário, segundo Max Weber, poder. O que é poder, gente? Poder é a capacidade que um indivíduo tem de impor a sua vontade numa relação para um outro indivíduo. Neste caso em específico, nós estamos falando do poder que o Estado tem de impor a sua vontade, que é a vontade geral, é a vontade do povo. Ele tem a capacidade de impor coercitivamente, através de força, se for necessário, para cada um daquele que faz parte de si mesmo. Certo? Então, por exemplo, uma desapropriação de imóvel. Eu estou na minha casa numa boa, bate lá a prefeitura e fala, olha, eu vou desapropriar seu imóvel porque agora nós vamos fazer uma rua que vai passar por aqui. Eu não tenho escolha. Meu imóvel será desapropriado. Eu receberei para isso, né? Receberei o valor do imóvel, mas eu não posso falar, não quero, a propriedade é minha e eu não quero que vocês façam isso. Por quê? Porque o Estado detém poder. Poder, inclusive coercitivo, porque se eu negar, vão chamar lá a guarda municipal e vão me tirar a força de lá e vão meter a escavadeira e vão detonar tudo e vão passar, vão fazer a rua. A vontade geral vai predominar sobre a vontade individual, certo? Este é o poder. Então, nós finalizamos aí os 3 elementos, que são finalidade, ordem para buscar este fim e o poder. Poder de, mesmo que através da força, impor a vontade do Estado perante os indivíduos que pertencem a este Estado. Hoje em dia, meu povo, aí o pessoal que está mais ligado, né, que talvez tenha até já respondido aos questionários, as 3 questões que eu deixei na última aula, aí eles vão se ligar no que eu vou falar agora, tá bom? Hoje em dia, o entendimento, o pensamento é de que o ser humano tem a necessidade natural de viver em sociedade, ou seja, é a teoria da sociedade natural, mas ele, ao mesmo tempo, também decide viver em sociedade. Há uma escolha racional. Aí nós estamos falando da teoria da sociedade contratualista. Há uma diferença muito grande entre nossa sociedade e a sociedade que nós conseguimos perceber nos animais. Para os animais, a sociedade é um fim em si mesmo. Ela é organicista. E ela não evolui. Já para o ser humano, a sociedade ela é um meio para satisfazer as suas necessidades. Então, apesar de ser algo inerente, imanente ao ser humano, também é um meio para que o ser humano consiga satisfazer as suas necessidades, os seus anseios, as suas vontades. Por isso que a sociedade está em constante evolução. Porque os nossos desejos também estão em constante evolução. Percebam a grande diferença. Então, o pensamento de hoje em dia, já dando a resposta a uma das perguntas, né, a última pergunta que eu deixei na última aula, é de que o entendimento é de que hoje, você pode concordar ou não, eu tenho lá minhas ressalvas em relação a isso também, né, mas o entendimento é de que o ser humano tem uma necessidade natural de viver em sociedade, mas também escolhe viver em sociedade, porque daí é importante para que ele consiga buscar e satisfazer os seus anseios, as suas necessidades. Bom, essa ideia nos leva invariavelmente ao estudo do processo da integração social, como que se dá essa integração social. Bem, as sociedades primitivas elas eram muito simples. Há 70 mil anos, nós nos organizávamos em 20, 25 pessoas. Não é? Nós éramos caçadores-coletores naquela época. Houve a revolução cognitiva, nós conseguimos abstrair, criar situações prováveis de futuro e começamos a nos organizar de maneira um pouco diferenciada. Isso nos permitiu expandir um pouco mais o número de indivíduos em cada bando. Aí, com o avanço, houve uma grande revolução, que é a Revolução Agrícola, e daí o que acontece? Houve uma divisão de tarefas para trabalhar no plantio, na lida com os animais, etc. Houve uma divisão de tarefas, então uma formação de pequenos grupos. Aí houve o quê? Uma diferenciação
das pessoas dentro dessa própria sociedade. Percebemos aí que a complexidade começou a tomar conta desse conjunto de pessoas. E essa grande complexidade acabou nos levando à necessidade de uma coordenação. Seria necessário uma coordenação, um indivíduo, alguns indivíduos, para coordenar a existência de todos esses grupos e as relações entre esses grupos e as relações entre os indivíduos dentro dos grupos e fora dos grupos. Foi necessário, então, a criação de todo um aparato através da ideia de abstração, né, de previsão do que tudo poderia acontecer, e isso, então, fez com que nós começássemos a nos integrar como sociedade, criar regras, estabelecer poderes, diferenciações e etc. E hoje em dia, nós podemos dizer que nós temos duas espécies básicas de sociedade. Uma delas é a sociedade de fins particulares ou de fins específicos. O que são essas sociedades? É uma aglomeração de pessoas que se reúnem com uma finalidade específica. Quais são os exemplos? Igreja. As pessoas se reúnem em igreja com uma finalidade específica. Clubes, academias, escolas. Este cursinho, por exemplo, é uma sociedade de fim particular. Estamos todos reunidos aqui com um ou alguns objetivos comuns. E também as empresas. O que são as empresas? São a união de indivíduos que se reúnem para buscar lucro. Certo? Essas são sociedades de fins particulares. E temos também as sociedades de fins gerais. Essas sociedades são chamadas de sociedades políticas. Por quê? O objetivo dessas sociedades não são objetivos específicos, são objetivos gerais. Ou seja, o objetivo principal é criar uma condição, uma situação para que todos possam ter condições de correr atrás dos seus fins particulares. Então, existe um pano de fundo para que uma igreja exista, para que clubes existam, para que escolas, empresas, cursinhos existam. Existe um pano de fundo. Este pano de fundo pode ser a família, a tribo, a cidade, o Estado. Hoje em dia, nós estamos falando de Estado. Então, o Estado é uma sociedade política que nos garante correr atrás dos nossos objetivos. Ok? Então, o Estado ele é dotado, como nós vimos, por ser uma sociedade política, ele é dotado dos 3 elementos que nós acabamos de estudar: finalidade, ordem e poder. E além desses 3 elementos, ele também é dotado de territorialidade, ou seja, ele existe dentro de um território específico, e também dotado de soberania, ou seja, ele é soberano neste território que ele ocupa. Hoje em dia, podemos dizer, então, que o Estado é a mais importante e a mais poderosa sociedade. Não é? Hoje em dia não existe algo mais importante, mais forte, que tenha mais força e mais poder do que os Estados. Não é? O Brasil, México, Estados Unidos, os Estados-nação. Não é? E como que era antigamente, meu povo? Como que era antigamente? Bem, era algo semelhante também, mas não nesta magnitude. Né? Nós temos o exemplo da Grécia. A Grécia era subdividida em polis, em cidades-estados. Não existia um estado grego, efetivamente. Existiam várias cidades. E essas cidades elas eram independentes. Em Roma, nós tínhamos também essa independência entre as cidades. Mas já existia um poder centralizado e centralizador, mas ele se espraiava entre essas cidades, tá bom? Existiam cidades-reino, chamadas de civitas. Nós tínhamos também no passado reinos, depois os reinos se transformaram em repúblicas, em impérios e etc. O que significa a palavra Estado, meu povo? O que significa Estado? Estado vem do latim status, que significa estar firme. Vamos voltar lá atrás, né? Imaginemos que existiam vários pequenos reinos em um território grande, vários pequenos reinados. Estes pequenos reinados, eles eram fracos. Então eles começaram a se unir para quê? Para obter uma estabilidade, tanto social quanto política, para ter mais força e assim estarem mais firmes. Status.
Quem fala nessa palavra Estado pela primeira vez é Maquiavel, na sua obra chamada O Príncipe, de 1513. Ele fala da existência do status, do estar firme. Ele trata desse movimento de união para criar uma força mais rígida, mais difícil de ser destruída. E aí nós estamos falando, obviamente, da origem do Estado, e nós temos, basicamente, duas teorias que nós, em verdade, já estudamos quando estudamos sociedade, mas agora vamos aplicar essas teorias para entender o surgimento do Estado. Então, quais são as duas teorias? O Estado formou-se naturalmente, a primeira, de forma espontânea, através da evolução de outras formas de sociedade, ou o Estado, outra teoria, fala que o Estado se formou através de um contrato. Assim como a sociedade, que já estudamos, o Estado se forma por um ato de vontade, através da razão do ser humano, a partir de uma decisão racional dos indivíduos que estão envolvidos, né? O contratualismo nu e cru. E o que prevalece hoje em dia? Qual é o entendimento que prevalece? O Estado surgiu naturalmente ou surgiu através de contrato? Entende-se hoje que o Estado surgiu naturalmente, através da evolução da sociedade, né? Nós temos ali a Revolução Cognitiva, 70 mil anos, e ela acabou culminando na Revolução Agrícola, que aconteceu há 10 mil anos atrás, ou seja, nós deixamos de ser caçadores-coletores, começamos a cultivar as plantas que conhecíamos, e este cultivo se dava em um lugar específico e demandava muito trabalho. E, portanto, por demandar muito trabalho, as pessoas não podiam ficar longe do lugar que elas estavam trabalhando. Então, elas começaram a se estabelecer nas proximidades dos locais em que elas estavam trabalhando. Isso tudo, esse ambiente todo, o lugar de trabalho, mais os locais onde as pessoas passaram a viver, transformou-se em um feudo. E daí, com o tempo, a união desses feudos acabou formando reinos. E estes reinos se expandiram um pouco mais e acabaram formando os estados. Ok? Então, percebemos que aí uma formação natural do Estado. E a teoria contratualista, César? Para que serve a teoria contratualista, então? Ela não existe? Teoria racional? Sim, ela existe. Ela existe para justificar a continuidade do Estado. Porque nós acabamos de enxergar agora a origem do Estado, né, a evolução natural para que se chegue até este modelo de sociedade. E por que nós continuamos neste modelo? Nós continuamos porque decidimos continuar, entendemos que é o melhor que conseguimos até o presente momento. Isso é uma escolha. A partir daí nós temos um contrato. Eu decido racionalmente continuar neste modelo de Estado. Então existe um consenso social, seja ele expresso, quando nós falamos, não, realmente, o Estado pode ter muitas falhas, mas eu não enxergo nada melhor do que ele. Ou então pode ser tacitamente, a pessoa que simplesmente não fala nada. Já ouviram falar naquele brocardo, quem cala consente? É isso. Quem cala acerca da atual sistemática social está consentindo com a existência dela. Ok? Bem, nós acabamos de estudar aí o surgimento do Estado, certo? Mas quais são as causas? O que faz com que o Estado realmente exista? Qual a formação inicial do Estado? Aí entram mais algumas teorias também. Vamos estudá-las. Um momentinho, beber uma aguinha aqui. A primeira teoria, que fala da origem do Estado, fala que o Estado surgiu da família. Então é uma teoria de origem patriarcal. Para essa teoria, desde Adão e Eva, cada família existente ali gerou um Estado. Ela cresceu e gerou um Estado. Outra família existia aqui, começou a crescer, gerou um Estado. E foram gerando vários Estados. Isso explicaria e explicou por muito tempo a existência dos reis. Os reis seriam sucessores desses antigos patriarcas. Okay? Na verdade, esse entendimento foi a base do absolutismo, foi o que explicou o absolutismo,
que foi esse movimento que aconteceu entre a Idade Média e o Iluminismo. Né? No final da Idade Média, para o Iluminismo, aconteceu o absolutismo, né? A presença forte do monarca, do rei. Ele detinha poder absoluto, ele era absolutista, ele detinha o poder absoluto sobre aquele Estado, aquela união de pessoas. Não? E isso era explicado porque ele era um descendente direto daquela linhagem, daquele pessoal. Existe outra teoria, que é a teoria dos atos de força e dominação. Para essa teoria, a origem dos estados se deu pela guerra entre grupos. Pequenos grupos entravam em guerra, esse grupo ganhava desse, então absorvia todo o grupo. E assim foi crescendo, crescendo, crescendo. Certo? A gente consegue explicar alguns estados atuais como acontecendo através disso, né? Temos também outra teoria, que é a teoria dos fatores econômicos ou patrimoniais. Aí nós temos que voltar um pouquinho no tempo e falar de Platão, aquele grego lá das antiguidades. Ele falava o seguinte, que o Estado nasce da necessidade de cooperação dos indivíduos e também da necessidade de divisão do trabalho. Aí faz muito sentido a gente voltar lá na Revolução Agrícola e começar a entender, né, que existia divisão de trabalho e que isso tornou a sociedade mais complexa. Essa complexidade fez com que nós efetivamente criássemos uma sociedade um pouco mais incrementada, que hoje nós chamamos de Estado, certo? E neste SPEC nós voltamos a abordar aqui o materialismo histórico de Marx. Já falamos que para Marx o Estado surgiu com o surgimento da propriedade privada e o Estado, na verdade, da forma como ele aí falamos do romantismo também, vocês se lembram muito bem, da forma que ele por ele se basear na propriedade privada, ele vai proporcionar alguns benefícios para quem é detentor da propriedade. Portanto, o Estado, para o materialismo histórico de Marx, o Estado funciona como um instrumento de dominação dos proprietários sobre aqueles não proprietários. Porque aqueles não proprietários, invariavelmente, terão que trabalhar para os proprietários. Okay? Mais uma vez, friso que para Marx a propriedade é uma criação, é uma ilusão e, portanto, está fadada a desaparecer numa marcha inexorável da sociedade rumo ao socialismo e, portanto, ao comunismo. Okay? Vamos falar da última teoria aqui de formação, de origem do Estado, que é a formação pelo desenvolvimento natural da sociedade, que é o mais acatado hoje em dia, né? Sociedade, quanto mais complexa, mais demanda de regras e, portanto, vimos surgir aí o Estado. Só que existem alguns estágios interessantes de verificarmos na formação desse Estado. Começamos com o estado de selvageria, né? Um momento selvagem do ser humano. Esse momento é dividido em três, subdividido em três. Né? Nós temos o estágio selvagem inferior, que é quando éramos caçadores-coletores e vivíamos parcialmente sobre as árvores, e também perambulando por aí. Depois temos o estágio selvagem médio, quando nós começamos a dominar o fogo, ao mesmo tempo que nós conseguimos desenvolver a linguagem e também começamos a trabalhar a pedra. As pedras que trabalhávamos eram pedras sílex, eram pedras mais fáceis de a gente conseguir trabalhar. E temos o estágio selvagem superior, quando nós começamos a criar ferramentas de guerra, entre aspas, né? Armas, utensílios para nos ajudar na caça, como arco e flecha, a própria flecha sozinha. E este é o momento em que nós começamos a criar aldeias, começamos a nos agrupar de uma maneira mais organizada. Já havia passado aí a revolução cognitiva, já tínhamos capacidade de abstração. O segundo estágio é o estágio de barbárie, que também é subdividido em três. Nós temos o estágio de barbárie inferior, o ser humano começou a criar a cerâmica, começou a criar animais, começou a cultivar as plantas. Temos aqui a Revolução Agrícola de 10 mil anos atrás, estamos neste momento.
Depois houve o período de barbárie média. Começamos a implementar tecnologia como irrigação, começamos a criar gado, começamos a construir utilizando pedra, começamos a fazer tijolos. E num outro momento de barbárie, que é o momento de barbárie superior, nós desenvolvemos a escrita, continuamos no desenvolvimento da tecnologia e já conseguimos observar aí a existência de um arado de ferro, ou seja, uma tecnologia para que o nosso trabalho braçal fosse cada vez mais diminuído. Então entramos no estágio de civilização, que também é dividido em 3. Estágio de civilização inferior, onde a gente percebe a existência, a criação das cidades, e aí surgem também as artes neste momento. Temos o período de civilização média, que é a formação, a criação das indústrias, a grande produção dos bens de consumo humano. E temos o momento de civilização superior, que muitos entendem que ainda não chegou. E neste ponto, eu gostaria de chamar a atenção para um filósofo, historiador contemporâneo nosso, ou seja, do nosso tempo. O nome dele é Yuval Noah Harari. Ele é judeu, ele é israelense, se eu não me engano, acho que ele é de Israel. E ele escreveu 3 principais obras. E a obra do meio dele é chamada de Homo Deus. Homo Deus! O que ele prega? Perdão. Espero que não seja corona, né, gente? Mas a tosse é sequinha, então não é. O que ele fala nesse livro Homo Deus? É muito interessante. Ele traz essa ideia também de que se nós conhecemos o passado e conhecemos o presente, então podemos traçar uma linha e tentar verificar um pouquinho como é, prescrutar como é o futuro. Muito interessante. E ele faz isso magnificamente. Que a primeira obra dele, ele fala do Homo sapiens, a história toda. Depois ele começa a falar do Homo Deus. Ele fala que o Homo Deus vai ser o próximo passo, o próximo estágio de evolução do Homo sapiens. Deixaremos de ser Homo sapiens, passaremos a ser Homo Deus. E por que este nome Homo Deus? Porque nós já temos capacidade científica de modificar os nossos genes, de criar um ser humano diferente de nós. E ele entende que, num futuro muito próximo, nós começaremos a criar seres humanos super-humanos. O melhor possível da nossa genética estará lá, porque nós modificaremos a genética e criaremos super-humanos. E, para além disso, a tecnologia aliada à ciência fará com que todos nós consigamos, de acordo com ele, num médio período, vencer as grandes doenças e até a própria morte. Segundo ele, nós iremos ingerir nanorobôs com nanotecnologia bastante suficiente para limpar as nossas artérias, outra nanotecnologia para impedir o envelhecimento de nossos tecidos e de nossos órgãos, e assim nós nos tornaremos amortais, não imortais. Imortal seria a pessoa que não morre nunca. Seríamos amortais, ou seja, não padeceríamos de doença. Lógico que, consequentemente, se nós formos andar de carro e batemos o carro aí, numa situação fatal, nós morreríamos. Por isso não seríamos imortais, e sim amortais. Então, para Harari, a civilização superior será dotada desta nova característica de ser humano, que não seria mais o Homo sapiens, e seria sim o Homo Deus. Super-humanos e humanos ciborgues, que terão peças robóticas no seu corpo para funcionar melhor ou para fazer, às vezes, de parte do nosso corpo que pare de funcionar. É uma teoria muito interessante. Vale a pena a leitura, quem puder ler, leia. Homo Deus. É muito interessante este livro. Tá? Mas vamos voltar agora. Vamos falar do modo de formação do Estado. Tá? Nós temos aí basicamente 3 modos de formação de um Estado. Tá? O modo originário, quando um grupo de pessoas se reúne diante de um território onde ainda não existia Estado nenhum, e ele então cria um Estado ali naquele território. Um exemplo clássico é a origem do Estado Árabe, que aconteceu sob a ótica de Maomé no século VII.
hoje em dia é praticamente impossível que isso aconteça, porque todo o globo está tomado por algum Estado. Então é praticamente impossível que exista um modo originário de surgimento do Estado hoje em dia. O segundo modo é o modo derivado, ou seja, quando os Estados novos surgem pela união ou pelo fracionamento de alguns Estados. Quando existe o fracionamento de alguns Estados, nós estamos falando de uma secessão, de uma divisão de um Estado para formar dois. E existe, consequentemente, o contrário, a união de alguns Estados. A união de alguns Estados foi vista nos próprios Estados Unidos. Olha o nome, Estados Unidos. Cada província ali, cada Estado era independente e eles se uniram e criaram um país. Temos aí a união. E em relação ao fracionamento, nós temos aí exemplo a Iugoslávia. A Iugoslávia, antes de ser Iugoslávia, era Sérvia e Montenegro. Aí se transformou em Iugoslávia e hoje em dia voltou a se dividir em Sérvia e Montenegro. Temos aí uma secessão, portanto. Okay? E o terceiro modo de formação do Estado é o modo atípico. O que é esse modo atípico? Não acontece de forma originária e não acontece de forma derivada. Vai acontecer mediante um tratado, um acordo. O exemplo que nós temos aqui para dar é o Tratado de Latrão, de 1929, que criou o Estado do Vaticano dentro de Roma. Não é nem dentro da Itália, dentro de Roma, de uma cidade. Criou-se ali um Estado. Quem já esteve lá teve a oportunidade de ver. Nós conseguimos atravessar o Estado do Vaticano todo em 5, 7 minutos de caminhada. Certo? Esses são os 3 modos de formação do Estado, então. Originário, derivado e atípico. Porque originário, quando não tinha Estado nenhum lá. Derivado, quando se dá por fracionamento ou por união. E o atípico, através de tratado. Beleza? E qual é o momento, gente? O momento de nascimento do Estado. Quando que o Estado nasce? E mais, quando que o Estado morre? Um Estado chega a morrer? Montaigne, mais ou menos em 1550, Montaigne escreve Montaigne, mas se lê Montaigne, mais ou menos isso, eu não falo francês, ok? Ele disse que o Estado nasce, floresce e morre, como todo e qualquer organismo vivo na natureza. Mas nós não temos precisão de dizer quando o Estado morre. Não conseguimos ter precisão também em dizer quando o Estado nasce. O que nós conseguimos saber é, de acordo com as regras da ONU, da Organização das Nações Unidas, quando um Estado é reconhecido. Quais são os requisitos, então, da ONU para que um Estado seja reconhecido? Bom, a ONU exige que exista uma regulação jurídica, ou seja, que existam leis, que exista uma Constituição que rege aquele grupo de pessoas, que seja capaz de organizar aquele grupo de pessoas, e também que exista uma viabilidade interna, ou seja, através dessas leis existentes, desta Constituição existente, que exista uma estabilidade política, uma estabilidade social e também uma estabilidade jurídica. Então, se existem leis, Constituição, e se existe uma estabilidade social, política e jurídica ali, então a ONU reconhece aquela existência como um Estado. Mas isso não impede que existam, obviamente, Estados que são soberanos e que não sejam filiados, tampouco reconhecidos pela ONU. Ok? E, de qualquer forma, nós temos que perceber que não é o reconhecimento da Organização das Nações Unidas que vai dar vida para o Estado. O Estado já existe. O que existe é um reconhecimento. O que é um reconhecimento? Você reconhece que aquilo que ali existe é um Estado. Ou seja, já existia. Só estamos reconhecendo. Ok? Eu acho que dá para a gente continuar mais um pouquinho. Vamos forçar mais um pouquinho aí, vai? Vamos mais um pouquinho. Dá para parar aqui, mas vamos um pouquinho mais. Vamos falar da evolução histórica do Estado? Vamos lá. Deixa eu beber uma aguinha aqui e a gente continua. Nós temos alguns tipos históricos de Estado que nós temos que estudar. Vamos a eles. O primeiro a estudar é o Estado Antigo. Vamos começar do mais antigo para o mais novo, né? O Estado Antigo. O Estado Antigo também é chamado de oriental ou de teocrático. Teocrático, ou seja, há uma grande importância da religião nesse Estado Antigo.
né? Qual que é a base desse Estado antigo? A natureza unitária que está realmente na teocracia. O poder vem da divindade. Então o governante é um mero representante dessa divindade. Tudo que o governante fala é a palavra da divindade falando. O governante está só representando e por isso ele tem que ser tratado a pão de ló, com todos os louros. Deste modo, a classe sacerdotal, neste Estado antigo, era muito importante. E aí, o que acontece? Nós vemos aí um despotismo, ou seja, o poder monárquico, o poder deste indivíduo que era representante de Deus, quase que sem limites. Ele era autoritário. Como exemplo, nós temos o Egito, nós temos a Pérsia, a Síria, a Babilônia, tantos outros, né? Mas, naquela época, existiam também exceções. Podemos citar o povo de Israel e a própria China antiga, para os quais a religião ela era muito forte, mas ela era independente, separada do Estado. O próximo tipo histórico de Estado é o Estado grego. Nós já falamos um pouquinho, pincelamos um pouquinho acerca do Estado grego. Ele não era um Estado em si, e sim um conjunto de cidades organizadas de forma semelhante, chamadas de polis, mas essas cidades eram independentes, autárquicas. Às vezes, até uma era inimiga da outra. Como exemplo dessas cidades, nós citamos Atenas, Esparta, Corinto, entre tantas outras. Quais eram as características, então, dessas polis, dessas cidades-estado? Cada cidade era uma autarquia, ou seja, tinha um governo próprio e leis próprias. Elas eram dotadas de autossuficiência, ou seja, elas tinham uma independência política, como eu já bem falei, e também econômica. Elas não deviam nada para ninguém, elas eram individuais. Ok? E a liberdade política ela era relativa, né? A participação direta do povo não significava que todo mundo participava diretamente da política. Na verdade, somente o povo que era livre, que não era escravo, que participava das decisões políticas. Mulheres também não participavam, etc. Né? O conceito de cidadania para eles, para os gregos antigos, era muito restrito. E também essas polis elas não admitiam direitos individuais. As polis elas eram organicistas, vocês se lembram do organicismo? É mais importante o todo do que o indivíduo. Então, a sociedade era muito mais importante que o indivíduo. Então, existia a imposição da religião pelo Estado, existiam regras sobre como se vestir, como se comportar, etc, etc, etc. Okay? Esta é a sociedade, o Estado grego antigo. Vamos falar agora do Estado romano. E eu gostaria de começar falando da lenda de Roma. Reza a lenda que 2 irmãos gêmeos estavam sem mãe, sem pai, jogados na natureza e que eles foram criados pela lupa capitolina, ou seja, a loba capitolina. Eles foram criados por uma loba. Eles mamaram da loba, sobreviveram, cresceram. Rômulo matou Remo, um matou o outro. Então Rômulo, depois de matar Remo, por uma contradição de ideias ali, fundou Roma há mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Em mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Essa é a lenda, né? Mas a verdade é que Roma foi um reino monárquico, existia um rei. Depois passou a ser república, ou seja, res pública, coisa do povo. O povo passou a ter uma participação política muito grande, ou seja, passou a participar dos rumos da sociedade. Lógico, quando a gente fala povo aqui, a gente está falando de todo mundo, nós estamos falando só de certa classe do povo. Depois de república passou a ser império. Já no século I a.C., Roma já se encontrava como sendo um império que cresceu demais, tomou quase que toda a Europa, parte do Oriente Médio e parte do norte da África também. Era realmente muito grande. E, para poder se sustentar, Roma manteve as cidades-estado, tal qual mais ou menos a Grécia. Só que em vez de polis, se chamavam essas cidades civitas.
E como era a participação na vida política? Eu já falei um pouquinho, né? Somente os cidadãos romanos poderiam participar da vida política. E aqui eu cito algo muito interessante relacionado à história do cristianismo. Um dos apóstolos de Jesus, que foi Paulo de Tarso, ele tinha cidadania romana. E por isso ele teve uma grande liberdade para poder perambular pelo império e também propagar o cristianismo, espraiar o cristianismo como ele foi espraiado. Não fosse o apóstolo Paulo ser um cidadão romano, provavelmente a Igreja Católica não teria crescido tanto. Okay? E quais eram as garantias daquele indivíduo que era cidadão romano? Primeiro, ele tinha direito a um julgamento perante o César, não eu, mas o César, o imperador da época, né? Se ele exigisse isso, né? Se ele fosse acusado, ele falava, eu quero ser julgado perante César. Ninguém poderia falar nada, teria que pegar, levar ele até César, e ele seria julgado perante César. Era um direito do romano. Ele tinha imunidade em relação a açoites antes da condenação, não poderia ser açoitado antes da condenação, como, por exemplo, Jesus Cristo foi, e também não poderia ser submetido à crucificação, que era a pior forma de morte da época. Essas eram as garantias dos cidadãos romanos. Além de uma grande liberdade para perambular por entre o Império Romano. E nós percebemos, então, na Antiguidade, que era normal que seres humanos não fossem considerados como iguais. Hoje em dia, essa ideia nos parece absurda, não é? Porque hoje nós entendemos, de acordo com os filósofos que nós já estudamos, né, que foram muito importantes para o desenvolvimento da nossa política, do que entendemos como política nos dias de hoje, hoje nós entendemos que todos somos iguais, nascemos com iguais direitos, ao menos. Em que pese não termos uma igualdade material muito grande, nós temos uma igualdade perante as leis. Mas isso não foi sempre assim. E aí nós começamos, eu trago à baila aqui uma reflexão. Será que nós realmente nascemos iguais? Ou será que essa é uma crença dos dias de hoje? Porque antigamente não era assim. Se falássemos nessa igualdade de hoje para as pessoas de antigamente, as pessoas falariam, não, isso é inconcebível. Somente os livres são livres. Somente os livres são iguais, não é? Então eu deixo aqui uma reflexão para vocês. Será que nós realmente nascemos com essa liberdade, com essa igualdade? Ou será que essa é mais uma criação da nossa capacidade de abstração humana? Bem, deixa eu falar da queda do Império Romano, né? Houve um grande crescimento territorial, então os gastos começaram a ficar muito elevados para o Império Romano. O exército não conseguia se sustentar, porque teve que crescer muito para manter um império tão grande, um território tão grande. E houve também um cristianismo crescente, pujante naquele momento, graças ao apóstolo Paulo de Tarso, que espalhou o cristianismo por todo o Império Romano. E, além disso, houveram as invasões bárbaras, muitos bárbaros invadindo o Império Romano a todo instante, até que esse conjunto de situações levou o Império Romano à sua queda, que se deu no ano de 476 depois de Cristo, e é o momento que se inicia efetivamente a Idade Média. Ok? Vamos deixar para falar da Idade Média e continuar tudo na próxima aula, tá bom? Já foram aí 48 minutos. Agradeço a atenção de vocês. Mais uma vez, me desculpo em relação aos que são visuais, aos auditivos e sinestésicos. Espero que tenham aproveitado bastante. Aos visuais, minhas desculpas. Vamos tentar melhorar nas próximas. Muito obrigado mais uma vez. Até!